Olá, eu sou a Aline Emê, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre O Coração é um Caçador Solitário, de Carson McCullers. Esse livro estava na minha lista de 5 livros para ler em 2024. A gente começou com a trilogia de Copenhague, da Tove Ditlevsen, e depois passou para Se um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino, e agora finalmente chegamos ao terceiro livro, que estava na minha lista de desejos de leitura há muitos e muitos anos. Eu vejo muitos elogios sempre a esse livro. Eu já tinha lido 2 outros livros da Carson, o A Balada do Café Triste, que foi o primeiro que eu li dela, e sobre o qual, sendo sincera, eu lembro muito pouco, é um livro que eu tenho que reler. E o outro, A Convidada do Casamento, ou A Sócia do Casamento, e eu amei, é um livro que está resenhado aqui no canal, e eu preciso dizer que eu amei esse livro, eu achei ele espetacular. E eu fico muito impressionada que a autora tenha publicado esse livro apenas com 23 anos. Esse é o primeiro livro da autora, e a Carson, ela tem algumas características interessantes, eu acho, para a gente pensar a literatura dela um pouco. A primeira delas é que ela, de algum modo, se identificava com uma certa estranheza, como se ela fosse uma pessoa um pouco estranha. Ela era uma menina considerada um prodígio pela família, ela tinha talento musical, estuda piano, a família dela incentiva ela, foi uma pessoa incentivada. Ela vivia na Georgia, no sul dos Estados Unidos. No entanto, ela teve muitas doenças, né? E o fato de ser essa pequena menina prodígio, mas de não ser de uma classe social um pouco mais abastada, apesar desses talentos artísticos, e de viver sempre doente também, faziam com que ela se sentisse meio outsider, vamos dizer assim, né? Um pouco desajustada. A Carson teve vários derrames por causa, aparentemente, de uma febre reumática que ela teve na infância. Essas coisas eram muito mais complicadas de se tratar naquela época, né? E ela foi incentivada pelo próprio pai a escrever quando ele lhe dá uma máquina de escrever. E aparentemente ela começa a escrever um pouco tarde, já no início da idade adulta. Considerando que ela publicou esse livro com 23, é algo bastante impressionante. E ela se dedica mesmo a isso. Ela vai para Nova York, na verdade, com o intuito original de estudar piano, e acaba desistindo para se inscrever em escolas, faculdades de escrita literária, né? Isso é muito comum, escrita criativa nos Estados Unidos, então ela vai realmente se dedicar. E ela vai pensar a estrutura desse livro como uma fuga. Eu não sou entendida de música, mas a fuga é um estilo musical polifônico, em que você tem mais de uma linha melódica, e essas linhas melódicas têm alguma relação com a linha original. Então você tem essa linha original, as outras são espécies de variações dessa linha original, seja pelo contraste, seja pela semelhança. A minha edição, que saiu pela Companhia das Letras em parceria com a TAG, na verdade seria o contrário, né? Com a TAG em parceria com a Companhia das Letras, agora esse livro está sendo editado pela Carambaia, vem com aquela revistinha, né? Essas edições vêm com uma revistinha, e eles vão explicar isso a partir de um artigo de um pesquisador, como que a Carson orientou. Isso é algo que ela mesma havia declarado, que ela orientou a organização desse livro como uma fuga. Então a gente teria um personagem principal aqui que se chama Singer, e é interessante porque Singer significa cantor, embora Singer era um personagem mudo. O romance se refere a ele como surdo-mudo, né? Na verdade, o termo corrente é surdo, a pessoa acaba não falando, vamos dizer assim, porque ela não ouve, né? Então ela não aprende, embora algumas pessoas falem um pouquinho, elas emitam som, né? Isso que eu quero dizer. E o Singer não só usava a linguagem de sinais, como fazia leitura labial. Então a gente tem esse personagem principal, que é com ele que abre o livro, e os personagens demais, que pra mim é quase como se eles fossem personagens principais também, porque na verdade a gente vai acompanhando cada um deles. Então a gente poderia dizer que tem 5 personagens principais, mas que o romance começa com o Singer, que é uma espécie de linha condutora e que une esses outros, que serão 4, né? E esses personagens vão se relacionar com o Singer de algum modo, conforme a lógica da fuga. Ou seja, a gente vai ter 2 personagens que se relacionam com ele por uma certa semelhança, e 2 personagens que vão se relacionar com ele por uma certa diferença, né, por um certo contraste. E aí eu vou começar a falar um pouco dos personagens, começando pelo próprio Singer. O Singer era um joalheiro que vivia em alguma cidade, essa cidade nunca é nomeada, no sul dos Estados Unidos, mas ele vivia com um amigo que também era surdo, que era o Antonopoulos. Antonopoulos é bem diferente do Singer. Enquanto o Singer é descrito como um homem magro,
alto e que vive bem, sempre muito bem arrumado e bem apessoado, o Antonopoulos é um homem gordo que anda de uma maneira um pouco mais desleixada e trabalha numa loja de doces. Um é mais contido, o outro é mais expansivo, né? No caso o Antonopoulos, e eles dividem um apartamento, eles moram juntos, eles andam juntos, de braços dados, inclusive, e eles têm essa parceria que nunca é esclarecido se é uma parceria amorosa, aparentemente não, é só uma amizade. Só que o Antonopoulos vai ter uma série de problemas. Ele vai começar a dar sinais de que ele tá enlouquecendo, né? Sinais de que ele tá perdendo a razão. Ele começa a fazer coisas estranhas na rua e isso acaba fazendo com que ele vá preso algumas vezes. E o Antonopoulos é de uma família grega, ele trabalha numa doceria de um primo dele e esse primo decide internar o Antonopoulos numa espécie de instituição para pessoas com problemas psiquiátricos. Isso causa um abalo grande no Singer, porque agora ele vai ficar sozinho, ele vai perder o grande amigo dele. E o Singer, porque está sozinho, decide morar numa pensão. Até porque o Antonopoulos era responsável pela parte da comida, né? Eles tinham nas divisões de tarefas deles lá. O Antonopoulos é quem cozinhava e tudo mais. Então ele vai morar numa pensão e é nessa pensão que ele vai conhecer uma das nossas segundas personagens, que é a Mickey. E agora eu vou falar um pouquinho dela, que é a Mick Kelly. Mickey é um apelido. A Mickey é uma personagem que me lembrou muito a personagem de A Sócia do Casamento, principalmente por ser essa menina que é uma adolescente que tá amadurecendo, que tá perdendo a ingenuidade e que não se adequa muito bem nesse papel de menina, de feminina, é meio molecona. E a Mickey é de uma família extensa, tem vários irmãos nessa pensão onde ela mora. A gente percebe que a família dela, na verdade, é muito pobre. O pai dela sofre uma espécie de acidente de trabalho e não consegue ganhar muito dinheiro, então ele fica como relojoeiro em casa, mas assim, recebendo pouquíssimas encomendas de trabalho. E eles decidem, então, alugar os quartos da casa, o que faz com que os irmãos tenham que dividir os quartos entre si. Num determinado momento, inclusive, a Mickey tem que dormir no sofá. E a Mickey passa boa parte do tempo, ela é uma espécie de filha do meio, né? Ela tem 3 irmãos mais velhos, um homem e 2 moças. Todo mundo ali é meio jovem, mas assim, só marcando aí o gênero da família. Ela fica no meio e ela tem mais 2 irmãos novinhos, um com quem ela passa bastante tempo e um outro que é um bebezinho. E Mickey é uma menina muito livre, muito expressiva, também é uma menina muito vivaz. Ela parece ter uma inteligência pronunciada para as artes, então ela é uma menina que aproveita toda oportunidade que a escola dá, que a escola profissionalizante dá, ou que certos institutos da cidade dá. Então ela está sempre fazendo curso de desenho, curso de artes, mas a paixão da vida dela é a música. O que é curioso, porque ela não tem nenhum instrumento musical. Ela até tá tentando construir um. A família dela não tem dinheiro para comprar um instrumento musical. Então ela ouve rádio apenas de maneira sorrateira. Ela ouve o rádio dos outros. Então quando ela passa na frente de uma casa e aí tem um rádio, ela para lá e escuta. Ou quando algum vizinho ou algum morador ali que tá alugando um dos quartos da casa, ela para ouvir também. E ela fica absolutamente transtornada. A passagem mais linda desse livro, para mim, diz respeito à relação de Mickey com a música, e eu vou ler porque realmente eu fiquei completamente apaixonada. O locutor disse que eles iam tocar a terceira sinfonia dele. Mickey não estava prestando muita atenção porque queria andar mais um pouco e não se importava com o que eles iam tocar. Mas aí a música começou. Mickey levantou a cabeça e pôs a mão na garganta. Como foi que aquilo veio? Por um minuto, a abertura ficou oscilando de um lado para o outro, como uma caminhada ou uma marcha, como Deus andando à noite. O lado de fora do corpo de Mickey ficou gelado de repente, e só aquela primeira parte da música queimava dentro do seu coração. Não conseguiu nem ouvir os sons que vieram depois, mas ficou esperando, petrificada, os punhos cerrados com força. Depois de um tempo, a música veio de novo, mais forte e mais alta. Não tinha nada a ver com Deus, aquilo era ela, Mick Kelly, andando pelas ruas de dia e sozinha à noite, debaixo do sol quente ou no escuro, com todos os seus planos e sentimentos. Aquela música era ela, pura, simplesmente ela. A gente vai ter então algumas passagens desse êxtase musical que Mickey vai viver. E Mickey é uma garota muito solitária, apesar de estar sempre rodeada de pessoas. E ela vai escolhendo esses momentos de intimidade de introspecção,
que fazem, inclusive, com que ela se arrisque a andar altas horas da noite pela rua, na esperança de ouvir o rádio das pessoas mais abastadas. Então ela vai para bairros mais abastados, porque as pessoas ligam seus rádios à noite, e ali ela pode ouvir os programas de música clássica, que era a preferência dela, né? Ela comenta que ela gosta muito dessa música que ela tá ouvindo, é uma música do Beethoven, mas num determinado momento ela também vai citar o Mozart, e ela nem sabe pronunciar direito o nome dessas pessoas, então ela vai pra biblioteca para pesquisar. Ela é aquela pessoa ávida por cultura. A gente vê que apesar de ela estar num ambiente muito limitado, economicamente, culturalmente, ela tem dentro de si esse ímpeto em direção às coisas belas e às coisas artísticas. O contexto do livro é um contexto complicado, tanto culturalmente quanto economicamente. O livro se passa entre os anos de 1938 e 39, ou seja, depois da Grande Depressão, e eles estão ali na beirada do início da Primeira Guerra Mundial. Então, por exemplo, como a gente fala muito de rádio aqui no livro, eles vão ouvir bastante sobre as ações de Hitler, né? Então a gente tem personagens aqui conversando bastante sobre o fascismo e sobre o nazismo. Uma outra questão que é muito preocupante é a segregação racial. É uma sociedade marcada pelo preconceito, as pessoas negras sofrem violência, discriminação, são tratadas de maneira diferente, são cidadãos de segunda classe, inclusive recebendo salários diferentes das pessoas brancas. A gente vai ter alguns personagens negros importantes nesse livro. Um deles, que faz parte dessa organização em fuga, é o Dr. Copeland. Ele é um homem que conseguiu estudar e ele é médico. Ele teve 4 filhos e ele tinha um plano muito específico para esses filhos porque ele é um idealista, né? Ele quer acabar com a opressão do povo negro. Ele está também informado, ele lia filosofia, mas ele também está informado sobre teorias marxistas. A gente tem 2 personagens nesse livro que estão ali bastante às voltas com teorias marxistas, né, com o movimento comunista, vamos dizer assim, pelo menos em teoria. E o Dr. Copeland planejava que seus filhos fossem intelectuais como ele e já fizessem parte de um certo movimento de emancipação do povo negro, o que não vai acontecer, porque essas pessoas estão ali encerradas num contexto muito difícil e o Dr. Copeland acaba sendo um pouco inflexível com seus planos e teorias, algo que nem todo mundo consegue acompanhar. Mas ele, essa pessoa, acaba se tornando um solitário, né? Em determinado momento ele perde a mulher dele, nenhum filho fica com ele, porque ninguém aguenta ele tentando impor aqueles ideais que ele tem. Ele tem uma filha chamada Portia, é a filha mais nova dele, se eu não me engano, e a Portia trabalha na casa dos Kelly, ou seja, ela trabalha na casa desse pessoal que faz a casa de pensão. E a Portia aparece um bocado, ela interage um bocado com a Mickey, mas também com outros personagens, como o próprio pai. E a gente vai ver que esse núcleo negro da história vai sofrer bastante, vai sofrer muita perseguição e injustiça, embora eles estivessem ali tentando ser felizes do jeito que dá, tentando criar a própria felicidade, não o Dr. Copeland, porque esse é bastante melancólico, mas o restante das pessoas negras estão, de certo modo, tentando criar alguma felicidade possível naquele contexto horroroso em que eles estão vivendo. O outro personagem com ideias marxistas é o Jake Blount, que é uma espécie de forasteiro. Ele chega na cidade do nada, ele não é da cidade então, e ele chega em péssima forma porque ele é um bêbado, e ele tem sempre um bigode que ele fica cultivando, o que nos deixa perguntando ao longo do livro se ele é imigrante, porque ele não se identifica exatamente. Quando as pessoas perguntam pra ele, ele não diz exatamente qual é a origem dele, então a gente não sabe se ele é um imigrante. Mas ele é esse homem muito baixinho, parrudo, um pouco assustador, porque ele é meio bruto, ele é meio brigão, e ele é um agitador comunista. Então ele fica tentando conscientizar as pessoas de que elas estão sendo exploradas, de que os Estados Unidos é um país construído em cima da exploração da mão de obra dos pobres, que vários ricos estão ali controlando a riqueza do país. No entanto, ele não é muito organizado e ele não é muito afeito a diálogo também. Ele é uma pessoa perturbada, destruída. A gente não sabe pelo que ele passou. Eu acho que uma das coisas mais interessantes do livro é exatamente que algum mistério sempre se mantém em relação aos personagens. Então a gente não sabe muito bem qual é a história desse cara e qual é a bagagem dele, mas como ele está sempre muito angustiado e bêbado,
ele tem muita dificuldade de se fazer ouvir. E fica nessa vida errante, mas também sempre falando e reclamando do quanto as pessoas são ignorantes em relação à sua exploração. O Jake Blount e o Dr. Copeland são então as duas pessoas que se relacionam ao Singer pela semelhança. Vou me aprofundar nisso daqui a pouco, tá? Então eles seriam as duas pessoas que têm alguma relação de similaridade com o Singer. A outra pessoa, então, o último personagem que a gente tem é o Biff, que é o dono de um restaurante da cidade. E o Biff vive para esse restaurante, o restaurante fica aberto em horários malucos, então ele praticamente não fecha, o restaurante passa a madrugada aberta e tudo mais. O Biff começa a história casado, mas depois alguma coisa vai acontecer aí com ele vai ficar solteiro, vamos dizer assim. E o Biff é o personagem mais contemplativo da história. Ele é um personagem muito observador. Ele tem um interesse muito grande em tentar desvendar as pessoas, porque é o restaurante. Ele sempre está vendo, as pessoas vão sempre lá. Então ele sempre tem a oportunidade de observar as pessoas e entender qual é a delas. Então todos esses outros personagens frequentam o restaurante e ele fica tentando entender qual é a dessas pessoas. Só que o Biff também tem algumas questões próprias. Ele é um personagem que, assim como a Mickey, não se encaixa muito bem em papéis de gênero tradicional. O Biff é uma pessoa, embora ele tenha uma marca masculina muito pronunciada ao longo do livro, que é uma barba muito cerrada, assim, que ele tem que se barbear todo dia, ele é uma pessoa um pouco delicada e feminina. Então ele é uma pessoa que gosta de costurar, de arrumar a casa, de decorar o restaurante com flores, e ele tem esse instinto materno. Ele mesmo diz que ele gostaria muito de ser a mãe de alguém. Então ele tem esse cuidado com as pessoas que frequentam o restaurante dele. Então, por exemplo, ele sempre dá desconto para as crianças ou para pessoas com deficiência. Quando, por exemplo, o Blount está sempre vivendo algum tipo de problema, né? Então ele vai lá, não deixa o Blount consumir as coisas sem pagar. Então ele tem esse cuidado e essa contemplação, essa observação. Ele é um grande observador. E a gente percebe que existem coisas esquisitas em relação à sexualidade dele. Eu não diria exatamente que ele é gay, ele não me parece homossexual, mas ele dá a entender que ele se interessou por algumas pessoas. A gente vai ver que um dos interesses dele é ser um pouco inadequado, eu não vou dar o spoiler, mas ele, de certo modo, vive aquilo solitariamente. Todas essas pessoas estão se havendo com a sua solidão de algum modo, e o título do livro acaba sendo muito revelador, né, que é O Coração é um Caçador Solitário. Esse não é o título original do livro, o título que a Carson pretendia era O Mudo, mas esse título foi sugerido por um dos editores do livro com base em um poema que é muito bonito. Esse poema eu li ele na revistinha da Tag, não tô com ele aqui agora, ele nem tá traduzido, mas o poema é de um poeta escocês chamado William Sharp, e ele tem, e isso é um verso, O Coração é um Caçador Solitário, é um dos versos do poema, que acaba se encaixando muito bem aqui, porque o que nós vamos acompanhar são essas pessoas profundamente solitárias e seus anseios, né? Seus anseios de mudança. Então a gente pode dizer que a Mickey tem a esperança de transcender essa limitação em que ela vive para viver a sua vida artística. Ela fala muito sobre o fato de que ela quer viajar para outros países e de que ela quer viver de música. Tem uma outra passagem, a Mickey definitivamente minha personagem favorita desse livro, e tem um momento lindíssimo onde ela fala do mundo de dentro e do mundo de fora, porque Mickey é uma pessoa muito assoberbada pelas tarefas do dia, pelo fato, né, de ela viver nessa pensão e ter que cuidar dos irmãos mais novos e de viver também numa família muito pobre. E aí ela acaba criando um mundo interior, né? Ela nomeia como esse mundo de dentro, que é o momento em que ela se refugia nas suas próprias coisas, nas suas próprias atividades espirituais, né? Então, num determinado momento, na página 179, diz assim: Mickey sentou na escada e apoiou a cabeça nos joelhos. Foi para o mundo de dentro. Para ela, era como se existissem dois lugares, o mundo de dentro e o mundo de fora. A escola, a família e as coisas que aconteciam todos os dias eram do mundo de fora.
O Sr. Singer era dos dois mundos, países estrangeiros, os seus planos para o futuro, e a música eram do mundo de dentro. A música que ela ouvia na cabeça dela também, e a sinfonia. Quando ficava sozinha nesse mundo de dentro, a música que Mickey tinha ouvido naquela noite depois da festa voltava à sua lembrança. A sinfonia crescia bem devagar, feito uma enorme flor dentro da sua cabeça. Às vezes, durante o dia ou quando ela tinha acabado de acordar, uma nova parte da sinfonia lhe vinha à cabeça de repente. Então ela tinha que ir para o mundo de dentro e ouvir várias vezes essa parte nova e tentar juntá-la com as outras partes da sinfonia já gravadas na sua memória. O mundo de dentro era um lugar muito íntimo e secreto. Ela podia estar no meio de uma casa cheia de gente e mesmo assim ter a sensação de estar trancada num quarto sozinha, né? Então, a introspecção dessa menina, que ela nem é tão introspectiva totalmente, mas que ela tem essa necessidade de cultivo dessa vida espiritual. Isso realmente me tocou muitíssimo. A gente pode dizer que o desejo do Dr. Copeland, como já dito, é o da emancipação do seu povo, de uma certa conscientização e emancipação do seu povo, no sentido de sair dessa degradação. A gente percebe que vários personagens estão lidando com algum tipo de degradação. Aqui, no caso da Mickey, é por conta da pobreza. No caso do Dr. Copeland, é a degradação moral por causa do racismo. A gente pode dizer que o Jake Blount quer a revolução dos trabalhadores, então ele quer a libertação dos trabalhadores de uma situação que ele julga e descreve o tempo inteiro como uma espécie de escravidão. E a gente pode dizer, o Biff é o personagem mais enigmático, eu diria. Eu acho que o Biff quer cuidar das pessoas, né? O Biff quer cuidar das pessoas, ele tem esse jeito diferente de amar, um jeito que é muito mal interpretado pelas pessoas, porque como é que um homem burro velho pode se preocupar com outro homem burro velho, né? Então, tipo assim, como é que um homem pode mostrar afeto e cuidado para com outro homem? Ou como é que um homem pode mostrar um excesso de afeto e cuidado para com a menina, né? Isso pega muito mal, né? Então, eu acho que ele é essa pessoa que tem esse profundo instinto cuidador que precisa ser contido, mas no fundo ele quer ver as pessoas bem, ele quer servir as pessoas, não por acaso. Ele nunca fecha o restaurante tendo prejuízo, né? Nunca tendo lucro com isso. Só que aí entra o nosso personagem principal, né, gente? O Singer. O que o Singer quer? O que acontece com o Singer? Como ele é mudo, ele é uma pessoa muito plácida, né? Ele tá sempre com as mãos guardadas no bolso, até porque, tirando o amigo dele que agora tá internado e que ele visita algumas vezes, ninguém entende língua de sinais, então não adianta ele falar, então ele usa um cartãozinho, né? Ele tem vários cartõezinhos no paletó, que quando ele precisa se comunicar, ele pega e escreve no cartãozinho. Mas de modo geral ele tá com as mãos nos bolsos, então ele tá calado, né? Já visto que o jeito dele de falar é fazendo linguagem de sinais. E ele é muito plácido, né? Ele procura entender o que dá do que as pessoas falam pela leitura labial, mas de modo geral ele tá muito calmo e ele nunca se exalta. O que acaba fazendo com que as pessoas projetem algo nele, né? Ele se torna um ouvinte, apesar de surdo, ele é um grande ouvinte dessas 4 pessoas solitárias que vão passar a procurá-lo, a frequentá-lo, a ir atrás dele quando ele tá no restaurante do Bife, ou a ir ao quarto dele nos momentos de folga, pra desabafar com ele, e ele fica lá, aquele ouvinte plácido. E por que ele é mais parecido com o Blount e o Dr. Copeland do que com a Mickey e com o Bife? Porque, na verdade, assim como Copeland e Blount têm um projeto coletivo idealista, eles estão muito presos na própria visão, o que os torna um pouco egocêntricos. Tem uma cena importante de um encontro do Copeland com o Blount. O Copeland sofre uma espécie de ataque, está acamado, e o Blount vai visitá-lo. E eles estão trocando as suas ideias, falando das suas ideias, das suas metas. E eles, é praticamente 2 monólogos, um atravessa em cima do outro, eles não conseguem se ouvir, eles não têm interesse no que o outro está falando. É uma conversa de maluco, porque são 2 pessoas que não estão trocando. Elas estão se atacando ao ponto de ficarem tão irritadas umas com a outra que depois eles vão se afastar. Então, o que acontece com o Singer é que ele é lido como essa pessoa sábia, controlada. Ele é controlado, ele não se descontrola porque ele sabe de tudo, porque ele entende tudo. Todo mundo tem essa ideia dele, de que ele entende. E cada pessoa o lê como muito parecido consigo próprio, né? Então, é engraçado porque o Singer vira um objeto de projeção. As pessoas projetam coisas nele e o veem como essa pessoa profundamente
sábia e generosa. E ele se torna uma válvula, então, de escape para essas pessoas solitárias que estão vivendo ali seus turbilhões internos e que tem alguém com quem desabafar. A questão é que Singer está preocupado também com suas próprias questões. Eu não vou entrar em maiores detalhes para quem for ler o livro, mas a verdade é que Singer também está preocupado com questões muito pessoais. E talvez ele não seja isso tudo que as pessoas estão achando que ele é. O grande drama do Singer é o afastamento do Antonopoulos e todo o tempo que ele espera para encontrar com o Antonopoulos e poder ele mesmo fazer o que essas pessoas fazem com ele, que é desabafar, falar, né? Sendo que o próprio Antonopoulos é essa figura de que a gente não sabe se ele tá ouvindo o que, ou se ele tá entendendo o que o Singer tá falando, visto que ele tá aí um pouco desconectado da realidade, mesmo antes ele já parecia assim ligeiramente desinteressado da conversa. Né? Eu acho que uma coisa que mostra muito o caráter do Singer é o fato de que o Singer tinha um jogo de xadrez, já quando ele morava com o Antonopoulos. E ele chamava o Antonopoulos para jogar, o Antonopoulos não tinha muita paciência, ele tentou ensinar, mas o Antonopoulos não tinha muita paciência, então ele começa a jogar pelos dois. Eles fingem que jogam, então eles sentam, um de cada lado, e no final das contas, o Singer joga as suas peças, mas também o do Antonopoulos. E ele vai continuar com essa prática depois, quando estiver sendo visitado pelas pessoas. Então as pessoas já vão lá para conversar com ele e ele fica naquele jogo consigo mesmo. Então ele também é uma pessoa um pouco autocentrada, apesar de toda a projeção que é feita em relação a ele, né? Existem leituras desse livro que interpretam o Singer como uma espécie de figura divina para essas pessoas, né? Porque ele nunca responde, visto que ele é mudo, ele nunca responde. Então essas pessoas estão sempre meio que jogando suas preces, suas angústias, seus anseios em direção a ele, e ele, entendido como uma pessoa sábia e plácida, ouve, mas ele nunca dá uma resposta muito clara. Mas a leitura que as pessoas fazem dele é de que ele melhora as coisas, né? Então as pessoas criam por si mesmas essa interpretação de uma melhora de vida, de uma melhora de situação, de uma maior compreensão das coisas pelo puro fato de estarem falando com ele, né? E eu fiquei pensando muito na importância da escuta, né? O Singer não escuta, mas esse livro parece aludir à importância da escuta. O que, óbvio, me fez pensar se as psicólogos, psicanalistas, né, eu conheço algumas, têm conhecimento e interesse por esse livro, porque ele me parece muito esse livro sobre a importância de falar e de ter alguém que lhe ouça, né? Eu acho que o Singer aqui, ele quase assume um pouco esse papel de um terapeuta, no sentido de estar ouvindo, de estar disponível, ainda que nem sempre, né, o trabalho terapêutico não necessariamente, ele pode melhorar a sua vida no certo sentido do entendimento, mas ele não necessariamente é gostosinho, né? Às vezes ele muda a figura da angústia, né? A angústia muda um pouco de cara, ou a inquietação, sei lá, mas é às vezes uma atividade que promove uma certa autorrevelação, vamos dizer assim, né? Vou falar um pouco das qualidades que esse livro tem, porque ele me impressionou muito. O primeiro ponto é que ele é um livro muito sutil. Você já não consegue fechar muito bem um plot para esse livro, assim, tipo, ele não é um livro sem plot, mas ele não é aquele livro que você consegue resumir sobre o que é o livro. É difícil dizer sobre o que é esse livro, né? Então, ele já tem essa sutileza partindo daí. Ele tem muita sutileza em relação à construção desses personagens que transgridem um pouco o lugar em que deveriam estar, né? Então a gente tem esse homem negro intelectual e idealista que tenta fugir à subalternidade, mas que acaba ele mesmo às vezes assumindo um certo lugar de tirania em relação aos seus, toda vez que ele se reúne com pessoas negras, ele tem dificuldade de ser uma pessoa da escuta, ele entra automaticamente num certo lugar professoral, assim, com uma certa intenção de tutelar essas pessoas. O mesmo, né, algo parecido acontece com o Blount, sendo que o seu vício e dissipação impedem que ele seja uma pessoa minimamente organizada para qualquer coisa que seja em termos coletivos. E eu acho que existe essa coisa muito interessante nas figuras da Mickey e do Biff, tanto no modo como eles forçam certos limites do que seria adequado em relação a uma menina e a um homem,
né, eu tô chamando ela de menina, mas ela é uma adolescente, ela tá aí na casa dos 14, 15 anos. E o fato de que eles têm um mundo interior muito rico e de que eles estão tentando fazer esse mundo interior sobreviver num contexto social e econômico, cultural, que é muito hostil, né? Que é muito opressivo, né? Para a situação em que eles estão. Durante boa parte do livro, a gente acompanha a leitura desses outros 4 personagens, que a leitura que eles fazem do Singer. E a gente tende a ter uma ternura por ele, mas depois a gente vai percebendo que o Singer é uma pessoa tão limitada quanto eles, uma pessoa cujos desejos estão interditados do mesmo modo que eles, né? Então, que ele está muito longe de uma certa figura de sabedoria e placidez, né? E tranquilidade, mas o modo como essas coisas são mostradas é muito contido, de certo modo, né? Então, uma coisa que eu acho que a Carson faz é que coisas sérias acontecem, mas essas coisas nunca são brutais. Existe sempre uma certa contenção de tom na narrativa dela. Inclusive, o livro termina numa nota bastante baixa, né? Ele não é um livro que termina assim, você se joga no chão e chora, né? Ele não tem aquela catarse. Ele é um livro que vai terminando numa nota bem contida. E eu acho que isso pode afetar a percepção dos leitores, porque esse é um livro que ele trabalha muito ali com inferências. Ele é um livro que tem muito não dito e que é muito impreciso. Né? É interessante porque muitas coisas não são descritas categoricamente, não existem tanta certeza sobre o que está acontecendo, sobre esses personagens, e eles mesmos não se encaixam muito bem em estereótipos. Eu acho isso interessantíssimo, eu realmente fiquei fascinada. Eu fiquei lembrando de uma outra autora do Sul, a Flannery O'Connor, que é uma autora que, como a Carson, também teve problemas de saúde, né? Também era uma moça precoce, mas é uma pessoa que também teve a vida toda marcada por problemas de saúde, que deixou ela presa dentro de casa muito por conta disso. E que tem uma literatura bem diferente, né? Porque a Carson McCullers, ela tá, de certo modo, associada ao que se chama o gótico sulista, que é essa literatura que vai ressaltar uma certa degradação social e moral que ocorre, que marca o sul dos Estados Unidos, e aí a gente vai ter autores como William Faulkner, por exemplo. Algumas pessoas consideram também o Cormac McCarthy, né, e a Flannery O'Connor, mas elas têm literaturas bem diferentes. A Flannery O'Connor, a cada página, ela te dá dando um soco na sua cara, né? É uma literatura muito... Eu gosto muito das duas, mas assim, é uma literatura muito diferente, porque ela é muito forte, ela é muito impactante, ela é muito grave, as pessoas são sempre horríveis, sempre acontecem coisas horrorosas, né? Então é uma autora totalmente sem sutileza. Enquanto. E olha que assim, eu normalmente não gosto disso, mas do jeito que a Flannery faz, assim, é um negócio muito particular. E aí ela me conquistou. Mas é definitivamente um contraste, porque a Carson, que é essa escritora que tem uma atração por trazer personagens meio esquisitos, deslocados, solitários, na verdade tem uma mão muito contida, inclusive no texto. O texto da Carson não é esse texto também com grandes frases, né? Não é uma frasista, né? Que você consegue destacar grandes partes, assim como um aforismo. Não é, até o texto, o estilo dela também é muito contido. Então eu achei de uma sutileza e sofisticação realmente impressionante para uma moça dessa idade. Eu gostei muito do livro. E vamos à adaptação cinematográfica. Está no YouTube, eu assisti, tem o mesmo nome do livro. Eles inclusive colocam no início dos créditos que é do livro, do romance Carson McCullers, porém mataram a alma do livro Lee, porque enquanto no livro o Singer, ele é um personagem que espera as pessoas virem até ele não é um personagem muito ativo. Ele é um personagem presente, disponível, mas as pessoas vão sempre atrás dele. E no filme transformam ele num personagem ativo, né? Então ele é um personagem empenhado em melhorar a vida das pessoas, o que é absolutamente diferente do que a Carson faz aqui, completamente diferente. Me parece que o diretor do filme, esqueci o nome, mas vou colocar aqui, que o diretor do filme não se avê bem, ou talvez isso fosse uma questão cinematográfica, porque esse filme inclusive foi indicado ao Oscar,
talvez ele achasse que no cinema as pessoas não iam entender muito bem, ou ia ser um tiro no pé do ponto de vista comercial, que as pessoas fossem tão estranhas quanto elas são no romance. Então existe uma domesticação da estranheza das pessoas. Então, a Portia, que é a filha do Dr. Copeland, é totalmente transformada numa outra pessoa completamente diferente da que ela é. Os personagens são muito mais aproximados de estereótipos e clichês do que eles realmente são no livro. E o Biff, que é esse personagem mais enigmático, é eliminado do filme. O cara falou assim, esse cara aí é muito apagado, né? Porque, de fato, o Biff é uma pessoa mais contida, tem menos cenas, vamos dizer assim, ou as questões dele são menos redundantes. O cara fala, esse personagem é totalmente dispensável. E ele tira o Biff, sendo que o livro termina com uma reflexão do Biff. Né? O livro se encerra com uma epifania, sei lá o que, do Biff, né? Então, assim, o cara simplesmente não entendeu a importância do personagem, né? Ou ele não entendeu, ou ele achou que isso não era comercialmente bom para o cinema. Então, assim, o filme, não é que o filme seja ruim, o filme tem boas atuações, mas é um filme muito mais tradicionalzinho e domesticadinho e previsívelzinho do que esse livro. Então, assim, se você está planejando ver a adaptação, saiba que é completamente diferente a abordagem, o tratamento das coisas. Enfim, uma pena, né? Não, acho que faltou coragem. Se não faltou percepção, faltou coragem aí nessa adaptação. O livro é muito melhor. E muito obrigada a todas as pessoas que me indicaram essa maravilha, porque eu acho que dos 3 livros que eu escolhi, desses 5 até o momento, é meu livro favorito. O livro dos próximos 2 meses, né? Porque eu separei esses livros para leituras em 2 meses. Esse aqui eu vou ter que, assim, encarar em 2 meses mesmo. Porque, embora eu separei para 2 meses, a maioria dos livros eu só fui ler mesmo no segundo mês. Que é A Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Conheço muita gente que gosta, mas também conheço gente que leu e não achou lá essas coisas. Eu acho que esse livro, ele marca, assim, uma certa visão da família tradicional brasileira, pelo que eu entendi. Muita gente acha que teria aí um quê, assim, de, olha, talvez o nosso Dostoiévski brasileiro, pelo tratamento das angústias e faltas familiares, porque envolve família. Mas eu também já vi gente falando que esse livro é um pouco superficial. Ele poderia realmente ser um livro dostoiévskiano, mas ele não chega lá, ele não consegue chegar lá. Que o livro talvez é um pouco extenso demais. Meus Dostoiévski brasileiro, então, continuará sendo Graciliano Ramos, que é rei. Leiam, se não leu ainda, faça esse favor a si mesmo. Mas, ainda assim, estou interessada. Eu acho que é um livro importante da nossa literatura. E eu não conheço a literatura deste senhor, não é mesmo? A única coisa que eu li do Lúcio Cardoso foi uma tradução muito louca que ele fez de Emily Brontë, em que ele praticamente reescreve os poemas da moça, e essa é a obra principal dele, né, a mais conhecida. Então estejam aí convidados para ler Crônica da Casa Assassinada, não é a Crônica, Crônica da Casa Assassinada, que inclusive, que título maravilhoso, né, esses 2 livros aqui. Eu escolhi uns livros, agora que eu tô pensando, porque se a gente pega o Silvio Viajante numa Noite de Inverno, só livro com título bom, né? É isso. Então esse é o livro do próximo. E muito obrigada aí por me ouvir, por estar aqui neste canal, discutindo literatura comigo. Até a próxima. Um beijo em meus apoiadores que me ajudam com esse trabalho. Boas leituras para todo mundo.